Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump que quer renegociar a fronteira com o Canadá, tá? Tem gente dizendo que o objetivo dele é alterar isso daqui, passar toda a parte de Toronto e coisa e tal, Hamilton, Toronto, toda essa área aqui para os Estados Unidos, né? Isso daqui, para quem não sabe, é a parte mais povoada do Canadá, tá? A maior parte da população do Canadá vive justamente nessa região aqui de Ottawa, Toronto e coisa e tal. E o Trump quer simplesmente passar isso para os Estados Unidos, quer renegociar a divisa entre Estados Unidos e Canadá. É lógico que isso é uma coisa que tem zero chance de dar certo. A grande dúvida que fica é por que o Trump está fazendo isso, está trazendo essa coisa. Por que o Trump ficou batendo no 51º estado americano? Não, porque o Canadá vai virar um estado e fica chamando o Trudeau de governador do Canadá e não sei o que lá. Não, que quer tomar a Groenlândia e coisa e tal. Nenhuma dessas coisas tem absolutamente nenhuma chance de prosperar. Por que o Trump insiste nisso? Qual que é a arte da negociação, né? O pessoal está sacaneando o Trump com isso, vocês sabem, né? Porque o Trump tem um livro escrito sobre a arte da negociação, que é um monte de baboseira que não tem lógica nenhuma. E aí estão dizendo que ele está aplicando essa arte da negociação aqui com o Canadá. Eu acho que eu sei o que ele quer fazer. Ele quer ajudar o Trudeau no Canadá. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Pacheco, a bonequinha desempregada do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é, se não me engano, a maior fronteira entre dois países do mundo, né? Porque é uma linha enorme entre dois países só. A fronteira do Brasil com os outros países da América do Sul, por exemplo, é muito grande também, mas são vários países, não é um país só, né? A Rússia também, com o Cazaquistão, tem uma fronteira muito grande lá, mas enfim, dos Estados Unidos e do México é a maior do mundo entre dois países. E ainda tinha alguns questionamentos até 1900 e alguma coisa, mas foi tudo resolvido num tratado de 1908. Então existe um tratado assinado entre Estados Unidos e Canadá que estabeleceu uma fronteira lá, né, entre o Canadá e Estados Unidos e pronto, é resolvido o problema. Desde então não tem mais nenhum questionamento nessa história, né? E veja, discutir fronteira de país hoje em dia é uma besteira enorme. Por quê? Porque as fronteiras estão perdendo força, né? Cada vez mais as pessoas fazem negócios internacionais, compram e vendem fora de fronteiras, ou seja, não é uma coisa que faça tanta diferença quanto já fez no passado. No passado havia uma ansiedade muito grande dos países por expandir sua extensão territorial e coisa e tal. A verdade é que hoje em dia isso não faz mais tanta diferença, né? A principal diferença que isso faz, no final das contas, é exatamente você fortalecer político. Por quê? Porque isso ainda tem ainda transmite uma mensagem de que eu sou forte, eu estou crescendo. Por que o Putin tem quer tanto invadir a Ucrânia, quer invadir outros países, que eu falando o tempo todo de invadir? Por quê? Porque isso ajuda ele politicamente na Rússia, coloca ele como uma pessoa forte, apesar dele ser um idiota que está quebrando a economia da Rússia totalmente, né? Então ele tenta usar isso para se manter no poder. E talvez o Trump esteja roubando exatamente esse tipo de justificativa do Putin no final das contas, porque ele sabe que não vai fazer diferença nenhuma. Não tem chance nenhuma do Canadá aceitar isso daqui ou de qualquer outro país apoiar os Estados Unidos numa tomada de território do Canadá, né? Não tem lógica nenhuma isso daqui. O Trump falou oficiais canadenses que ele quer renegociar o Tratado de 1908 que demarca a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. A fronteira entre Estados Unidos e Canadá já está definida há bastante tempo. Essa área toda aqui foi muito disputada. Em determinado ponto aqui, a partir daqui, ela simplesmente segue um paralelo 49, se não me engano, e vai até Vancouver aqui, e aí pega essa ilha aqui que ainda fica, né, a ilha de Washington, que ainda fica, desculpa, a ilha de Vancouver, que ainda fica aqui do lado canadense, né? Enfim, está bem definida, já está bem marcada desde 1908. Tem alguns pontos que o pessoal reclama. Por exemplo, esse caso aqui, ó, tem gente que diz que essa área aqui, o ângulo noroeste, né, que é esse ponto aqui do Canadá, que hoje pertence aos Estados Unidos, deveria ser deixado para lá. Isso deveria ficar para o Canadá mesmo, porque toda essa área aqui você só chega nela através do Canadá. Enfim, tem algumas idiosincrasias aqui no meio do caminho, mas via de regra já está bem definida, não tenho o que dizer, né? E o ponto central que os Estados Unidos coloca aqui é justamente aqui na região dos Grandes Lagos,
que você tem essa situação aqui, né? Você toda essa área aqui, né, que é parte do Canadá e que o Trump estaria querendo essa parte para ele aqui, que é é a área mais populosa do Canadá, que vem aqui, ó, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton. Essa área toda aqui é a área mais populosa do Canadá toda, e o Trump quer fazer um corte aqui diferente nessa área aqui. De novo, tem zero chance disso prosperar, ninguém vai querer mudar tratado que já está há um tempão, porque não faz diferença, é o que eu falo para vocês. O mundo evoluiu a partir de então. Hoje em dia, tecnologia, comércio, é tudo muito mais importante do que extensão de terra. Quem é que é dono de tal área não faz tanta diferença. Veja, isso não quer dizer, evidentemente, que se um país invadir outro país, que isso não seja errado, porque a invasão pressupõe violência. Você está invadindo com violência, você está tomando áreas do outro país, está tomando propriedades privadas das pessoas que moram ali, está agredindo essas pessoas, está jogando bombas, então isso é uma agressão, isso tem que ser evitado. Inclusive, isso é um dos pontos pelo qual é muito importante você ficar do lado da Ucrânia, como eu falo sempre, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, matou um monte de gente, destruiu cidades inteiras ali. É uma coisa bárbara, a troco de nada, a troco do Putin ficar mais forte no poder na Rússia, e é só isso. E o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, em última análise, não deixa de ser jogar essa mesma carta do Putin, de dizer que não, que é forte, coisa e tal, que vai conquistar a Dinamarca, que vai conquistar isso, porque isso tem apelo com uma parte da população que ainda enxerga a coisa em termos territoriais. Não, porque se a gente invadir, a gente vai ganhar dinheiro, vamos estar maior e não sei o que lá, sendo que não, você vai estar pior. A Rússia está muito pior agora que invadiu a Ucrânia, porque deixou de fazer comércio com um monte de gente, perde dinheiro o tempo todo, gasta uma fortuna para manter partes invadidas da Ucrânia absolutamente à toa, e esse é o grande problema no final das contas, né? Algumas pessoas colocam aquela justificativa, não porque tem minerais no solo e não sei o que lá. Cara, o que adianta? Você não consegue explorar numa área de guerra mineral, não adianta nada no final das contas, né? Vai ver como é que está Donetsk e Luhansk lá, e a própria Crimeia. A Crimeia afundou economicamente completamente depois que foi anexada pelos russos, né? Donetsk e Luhansk também estão muito tristes. Por quê? Não tem como fazer negócio com ninguém, você não tem como fazer negócio numa área. O que você vai comprar imóvel nessas áreas? Se você comprar imóvel, não tem garantia nenhuma de que não vai ser mudado depois que voltar para a Ucrânia isso. Ou seja, não tem lógica nenhuma, essas áreas acabam tendo um problema econômico grande, né? Enfim, para resumir o assunto, não faz sentido nenhum o que o Trump está querendo. Então qual que é o objetivo dele com essa história, né? Tem o pessoal aí falando que o Trump não, porque está negociando, que o objetivo dele é não sei o que lá e coisa e tal. Olha só, no final das contas, ele está fazendo tanta lambança, indo e voltando tantas vezes, que seja lá qual for o objetivo dele, nem ele lembra mais qual é o objetivo dele. Mas eu vou dizer para vocês o que eu acho que ele está fazendo nesse caso aqui. Ele quer mesmo ajudar o Trudeau. Existe um motivo para isso, né? A gente tem visto a direita crescer no mundo inteiro, em vários países do mundo. E uma das formas que a direita cresce é justamente dizendo que vai eliminar a esquerda. Se em algum momento só tiver direita no mundo, não tiver nenhum inimigo esquerdista para ser eliminado ou para ser combatido, como é que o Trump vai conseguir os votos dele, entendeu? Você cria esse problema. O Trump quer manter a esquerda perto dele, no Canadá e no México, para justamente poder ter esse ponto de político para tentar eleger, fazer o sucessor dele. É lógico, o Trump não tem mais como eleger de novo, né? A Constituição americana proíbe ele de disputar uma terceira eleição, mas ele pode colocar o Vance, né? O Elon Musk também não pode, porque o Elon Musk não é nascido nos Estados Unidos. Para ser presidente americano você tem que ser nascido nos Estados Unidos, ele é naturalizado americano, então não pode. Agora, o Vance pode, né? E muito provavelmente será o candidato do Trump em 2028. Ou seja, muito provavelmente o que o Trump está querendo mesmo é manter viva a esquerda. Só pode ser isso, porque ele está ajudando o cara assim, absolutamente ganhar nada em troca. Se ele está fazendo uma grande renegociação, que renegociação é essa? Não está chegando a lugar nenhum, né? Fica falando de tarifas, não, porque o Canadá impõe uma tarifa de 250% e não sei o que lá e coisa e tal. Que lógica tem isso no final das contas? Se você reparar, até o pessoal que justifica essas tarifas do Trump começa a se contradizer, né? Outro dia tinha um comentarista de direita aqui no Brasil falando, não, porque o Trump está correto de fazer esse negócio, porque tem que ser recíproco mesmo e que isso faz o país crescer. Faz voltar os empregos para o país. E já expliquei para vocês que não faz, né? É uma ilusão isso. Faz aumentar a inflação, o número de emprego que cresce no país é ridículo, não faz diferença nenhuma, né? E é o contrário, você perde soft power nos outros países, né? Você perde o poder de dissuasão nos outros países, de convencimento pela paz. Você fazendo comércio, fazendo a paz, você ganha muito mais com isso.
Enfim, a única explicação que eu consigo ver dessa política do Trump é essa. Ele quer, primeiro, se parecer forte para a galera dele. Não sei se isso vai pegar bem, porque ninguém quer violência, ninguém quer agressão, aumento territorial dos Estados Unidos. Ele está copiando essa cartilha do Putin, e mesmo o Putin não consegue muita coisa com isso. E ele quer manter a esquerda no Canadá. Eu só consigo chegar nessa conclusão. Eu não sei, você tem alguma outra ideia? Bota no comentário se tiver alguma outra ideia do que o Trump pode estar querendo falar. Porque, no final das contas, não tem lógica nenhuma o que ele está fazendo.